Mais uma série de entrevistas aqui na nossa Conexão Dilminha, Rádio Recreio da Escola Dilma Bastos. Vim falar sobre um assunto, né, professor? Que é étnico-racial, que é um tema, né, que sempre a gente tem que estar batendo nessa tecla, sempre tem que estar mostrando para a juventude, sempre temos que estar dizendo quais são os pontos positivos, o que deve ser evitado, não é assim? Então, com o tema étnico-racial, o professor Luciano. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Caio. Boa tarde aos alunos, né? Já almoçaram, né? Então, depois do almoço a gente diz boa tarde. Mas, gente, eu vim aqui falar sobre o tema, né? Direitos étnico-racial. É um tema que foi até abordado agora, algumas horas atrás, o pessoal do segundo E e do primeiro D, que estavam tendo uma palestra, que justamente é o mesmo tema das entrevistas de hoje, que era sobre sexualidade, gênero e agora direitos humanos, direitos étnico-raciais. E aí, como o restante de vocês, né, que estão nos ouvindo agora, não puderam estar presentes, a gente vem até aqui falar um pouco sobre isso. E para falar sobre direitos étnico-raciais, não tem como não falar de conceitos separados, né? O que é etnia, o que é raça, assim como a Micaela fez durante a sua fala, é bom a gente definir esses conceitos primeiro para poder entender, né? E aí, começando com o termo raça, né? Raça basicamente são as características físicas das pessoas, a cor da pele, a forma do corpo, do rosto, a questão da cor e do tipo de cabelo. Isso normalmente a gente raça é mais ligado a essas questões morfológicas. Claro, sob o ponto de vista biológico, só existe né? Na genética só existe uma raça, que é o ser humano. Mas quando a gente fala de raça, sob viés sociológico, né? Tem até um sociólogo brasileiro chamado Nildo Viana, que ele vai conceitualizar, né, a questão da raça como uma população que possui uma série de características físicas e hereditárias em comum. Ou seja, aquela questão da morfologia, né, da questão da aparência física e também o que eles puxam dos seus descendentes. Isso é o conceito de raça, certo? Entendido o que é raça, né, do ponto de vista sociológico, vamos entender o que é etnia. Que muitas pessoas hoje confundem, etnia com raça não é a mesma coisa, não. Porque normalmente naqueles questionários tem raça / etnia. E aí normalmente as pessoas acham que é a mesma coisa. Mas é diferente. Etnia já é algo ligado aos costumes, a questão das práticas sociais, a cultura, a própria língua que o pessoal fala, a religião. Isso é ligado a esse viés. Segundo o próprio pensador, sociólogo que eu acabei de citar, né, o Nildo Viana, ele vai caracterizar o termo etnia como um grupo de indivíduos de um mesmo território que possui uma homogeneidade cultural. E aí a gente pode citar o exemplo dos indígenas, né, povos que vivem em determinado território, têm culturas, línguas, né, iguais, e aí a gente já vê aí que isso é uma etnia. Indígenas é um exemplo, os judeus, né, os chineses, os árabes, os indianos, porque todos eles têm em comum o quê? A questão territorial, a questão da língua, a questão cultural, né, até mesmo a questão morfológica, muitos deles são parecidos, né, esteticamente. E aí, definido esses dois termos, né, etnia e raça, que são diferentes, a gente vai entender como foi que surgiu, né? Porque nem sempre teve isso das pessoas se importar com as diferenças. A gente já vê um caso aí, né, durante séculos, né, os negros foram escravizados simplesmente por serem, né, terem uma tonalidade de pele escura. Mas como foi que surgiu? Como foi que as pessoas começaram a se conscientizar? Bom, tudo surgiu após a Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Após a Segunda Guerra Mundial, visto que o Hitler, né, caçou e perseguiu e matou muitos negros, homossexuais, ciganos, essa parte da população foi que o mundo veio se conscientizar, né? E com essa declaração dos direitos humanos, as pessoas começaram a reconhecer que essa questão de discriminação étnica e racial era um grande problema para a humanidade. E aí, alguns anos depois, surgiu uma outra declaração, que é a Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Aí já foi em 1963. E aí, com este grande debate sobre
combater essa discriminação e evitar com que erros do passado pudessem voltar a ser realizados, como foi o caso da Segunda Guerra, né, que milhares de judeus foram mortos simplesmente por serem quem são, negros, certo? E aí começou essa pauta desse debate sobre a importância de combater essas discriminações. E aí, durante esse debate todo, vai vir finalmente, né, os reconhecimentos. Durante esse debate, né, lá na África do Sul, para quem não sabe, né, durante a década de 60 teve o apartheid, né, que era o que? Era uma segregação, né, onde negros não poderiam habitar em determinados ambientes que os brancos estavam. Então, se você quisesse pegar um ônibus, tinha um ônibus exclusivo para negros, um ônibus exclusivo para as pessoas brancas, tinha escolas para negros, né, escolas para brancos. E aí surgiu, né, pessoas que combateram o apartheid, né, no caso da África do Sul, um nome bem conhecido, que foi até também o primeiro presidente, né, negro de lá, foi o Nelson Mandela, que lutou por essa causa, foi preso, mas, né, que graças às suas lutas e de outras pessoas conseguiram acabar com o apartheid lá na África do Sul. Já vindo aqui para a América, né, nos Estados Unidos, durante a década de 60 também, surgiu também um movimento contra esse tipo de segregação. Já nos Estados Unidos, quem ficou responsável, principalmente, né, o mais conhecido, foi o Martin Luther King Jr., que lutou contra esse regime de segregação que também existia até o momento. E aí a importância da gente falar sobre direitos étnico-raciais, né? Imagina se não tivesse tido toda essa luta. Até hoje, né, nós negros, né, eu como negro, não poderia andar no mesmo ambiente com uma pessoa branca, né, não poderia estudar na mesma escola, certo? Não poderia usar o mesmo banheiro. E daí a importância de se falar sobre esses direitos étnico-raciais, que embora todo mundo saiba que é errado, muitas pessoas passam o pano. E é por isso que a gente tem o nosso dever de sempre estar frisando, dizendo que é errado, que é crime, né, ser racista e ser discriminatório por questões raciais ou étnicas. E aí vem a importância dos direitos, né? Tá até um tema bastante relevante, né, visto que ontem, né, para quem assiste futebol, não assiste, mas não tem como não saber disso, para quem é ligado às redes sociais, o caso de racismo, né, que teve com o Vinícius Júnior, né? Ele era a grande aposta de que ia levar o Bola de Ouro desse ano, mas chocou praticamente todo mundo quando deram a bola de ouro para outra pessoa, né? E aí a gente vê que aí tem um tipo de racismo, né? Podemos comprovar que é racismo? De cara? Não, só se investigar direito. Mas a gente vê estruturalmente que é um caso de racismo. Ele tinha todos os critérios para ganhar, mas infelizmente não veio a ganhar. E aí é importante se falar sobre isso. Até quando a gente vai aguentar essas coisas? Deixar passar, né? Aconteceu mais um caso, e aí é só mais um caso? Não, a gente vai ficar por isso mesmo. E a importância da gente estar falando sobre esses direitos, de que isso é errado, deve ser combatido, até que um dia, né, se Deus quiser, a gente consiga conviver em um mundo onde não haja discriminação, tá certo? E aí, é basicamente isso, né? Tinha que ser bem breve, dá pra gente falar muito mais sobre isso, mas como o tempo reduzido, essa é a minha fala. Muito bem, professor Luciano. Mas é realmente isso mesmo, né? É o caso que aconteceu do próprio Vinícius Júnior. Como você disse, tinha todos os critérios para ganhar a bola de ouro. E olha que já vem anos e anos que ele vem combatendo o racismo, né? Ele jogando torcedores, fazendo movimentos de macaco lá na torcida toda vez que ele pegava na bola, né? Isso já vem de 2, 3 anos que ele vem enfrentando isso. E agora que ele era o grande favorito, grande mesmo, disparado, as pesquisas mostravam, as votações em redes sociais mostravam, mas quando chegou no dia da votação, infelizmente, né, foi para outra pessoa. E a gente vê que pode ser que tenha sido um desses casos, né? Infelizmente isso ainda acontece, mas a gente não pode relevar. Nós estivemos aqui com o professor Luciano falando sobre o tema étnico-racial. Conexão Dilminha, 12 horas e 7 minutos.